Olá, pessoal! Vamos continuar a aula sobre emergência psiquiátrica. Nessa parte da aula, eu vou falar para vocês quais são as principais situações na emergência psiquiátrica e qual o manejo dessas situações. As principais situações são paciente psicótico, paciente violento, paciente suicida, paciente ansioso e paciente etilista, que aí é o delirium tremens. Hoje, nesse momento, nós vamos falar dos pacientes psicóticos e dos pacientes violentos. Eu pedi para vocês assistirem o vídeo da professora Alexandrina Meleiro, lá da USP, sobre a abordagem do risco de suicídio, que é esse endereço que está aí no slide. Para quem não assistiu, é importante, porque ao final dessa aula, além de vocês terem que fazer atividades ou estudo dirigido sobre a aula, vocês também vão ter que fazer um estudo dirigido do vídeo da professora Alexandrina. Lá naquele vídeo, ela fala bastante sobre o manejo e o tratamento dessas situações. Como os médicos devem abordar os pacientes suicidas, quais são os fatores de risco, quais são os fatores protetores. Então, isso é de fundamental importância para vocês na hora de abordar esse paciente, para saber se existe um risco de uma nova tentativa ou não, vocês vão internar esse paciente ou não. Tá? O paciente ansioso, ele foi visto na aula dos transtornos ansiosos, então eu não vou abordar aqui. E o paciente etilista com a síndrome de abstinência alcoólica leve a grave, também não vou abordar nessa situação, porque foi vista na aula de dependência química, tá bem? Então hoje o nosso foco vai ser no paciente violento e no paciente psicótico. O que é o paciente psicótico? O paciente psicótico é aquele paciente que tem alucinações e delírios e tem quebra da realidade. Ele não tem juízo crítico da sua situação. Esses pacientes devem ser abordados principalmente porque eles podem se expor a riscos e situações em que podem se prejudicar. Como que a gente aborda o paciente psicótico? Numa emergência, nunca vamos confrontar esse paciente. Vamos ouvir a história, tentar entender. Claro que a gente já excluiu causa orgânica, tá, pessoal? Aqui eu tô falando dos sintomas sem estar pensando nas causas orgânicas. A primeira parte dessa aula, vocês já excluíram causa orgânica, é um transtorno mental basal, ok? Então, pensando num transtorno mental basal, a gente vai tentar identificar qual a causa desse sintoma psicótico do paciente, para ter uma ideia de prognóstico, poder orientar a família e também para uma intervenção. Essa intervenção, ela sempre vai ser medicamentosa, tá? Isso é bem importante. Para ajudar o paciente a diminuir os sintomas psicóticos, a gente tem que fazer uma intervenção medicamentosa para diminuir esses sintomas. Pode ser por via oral, pode se o paciente tiver colaborativo. E por via intramuscular, o efeito é mais rápido. Então, muitas vezes, numa emergência, é mais fácil e melhor para o paciente fazer intramuscular. Aqui eu coloquei para vocês quais as opções que a gente teria. Isso baseado naquele livro de emergência, esse aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, baseado no capítulo desse livro de emergências, tá? Sobre intervenção medicamentosa, o que pode ser feito? No SUS, o que a gente tem de medicação intramuscular? Apenas o haloperidol, que é um antipsicótico típico. É uma medicação muito boa, então existem estudos comparando haloperidol com prometazina, haloperidol com midazolam, olanzapina, e observou que a melhor resposta é a do haloperidol com a prometazina, tá? Para os efeitos psicóticos e para a sedação do paciente. Então, ainda continua sendo a nossa primeira opção, porque é o que tem no SUS, é o que vocês vão encarar aí nos plantões. Então, haloperidol intramuscular associado com a prometazina associada ao haloperidol, além de ter o efeito sedativo, ela diminui os efeitos extrapiramidais do haloperidol. Então, é uma boa opção de tratamento, tá? Para o paciente psicótico.
Diazepam é sempre bom lembrar. Vocês nunca farão diazepam intramuscular, porque ele tem uma absorção errática. Então, nós não vamos saber qual a dose o paciente absorveu. É melhor fazer ou via oral ou endovenoso. Endovenoso sempre cuidar com o risco de depressão respiratória. Então, a melhor opção seria via oral se o paciente tiver essa condição de tomar via oral. Então, o efeito mais rápido sempre é endovenoso. O haloperidol pode ser dado endovenoso, ele age imediatamente, mas tem que ser dado numa dose menor. E pode ser dado intramuscular, que é mais seguro e tem um efeito mais, em comparação com os outros, mais efetivo, tá, pessoal? Então, haloperidol e prometazina para o paciente psicótico. Nós vamos orientar esse paciente e a família. Se for necessário, vamos internar. Então, se o paciente tem risco de agressão, de heteroagressão, autoagressão, risco de suicídio, a gente vai internar esse paciente até a estabilização dos sintomas. Se existe a possibilidade de tratamento ambulatorial, esse paciente não tem risco, a gente faz o encaminhamento, orienta a família e sempre deixar a família responsável pelos cuidados, tá? Isso é bem importante, que vocês não esqueçam que a família tem que se comprometer com o tratamento desse paciente. E agora vamos falar sobre o paciente violento. Os pacientes violentos ou pacientes em agitação psicomotora que chegam muitas vezes nos plantões, eles podem estar num quadro de mania, podem estar num quadro de um surto psicótico. É muito importante que vocês façam a abordagem de maneira correta, vocês mantenham a sua segurança do médico e da equipe. Então, é importante que esse paciente esteja num ambiente seguro também para ele e para a equipe. Se vocês sentirem que não há como consultar esse paciente porque ele está muito agitado, é possível fazer uma contenção mecânica antes, medicar esse paciente e aí então, quando ele se acalmar, fazer a entrevista mais estruturada. Se não, coletar a entrevista do familiar ou de quem foi com o paciente na consulta, tá? Isso é bem importante que vocês tenham em mente, assim, sempre assegurar que todos da equipe e o próprio paciente tenham segurança. Então, que ele não vá agredir, que ele não vá ter uma agitação em que ele possa se machucar. Muitas vezes a agitação faz com que o paciente esmurre a parede, quebre objetos na sala. Então, é importante, eu esqueci de falar para vocês no início, que a sala de atendimento de uma emergência psiquiátrica, ela tem que ter duas portas. Uma que o médico tenha o acesso rápido e consiga sair, e que ele não fique de uma forma enclausurado atrás de uma mesa, que ele, se puder até não ter mesa, é bom, porque aí não tem essa possibilidade do paciente enclausurar o médico. Então, é sempre importante duas portas, que as portas abram para fora e não para dentro, e isso é uma forma de já manter a segurança da equipe, tá? E sempre ter segurança do hospital próximo para caso necessite uma intervenção, eles possam ajudar, tá? Outra informação importante, assim, sempre que vocês forem abordar um paciente que está em agitação psicomotora, que está agressivo, sempre comuniquem o que irão fazer. Falem que estão ali para ajudar o paciente e para conseguir mantê-lo mais calmo. Tentem se aliar ao paciente. Falem sempre de uma forma firme, pausada, que ele possa compreender, não demonstrando medo. Porque se o paciente perceber que o médico está com medo, isso faz com que ele fique com a sensação de mais poder. Então, isso é bem importante que o médico sinta seguro, sinta segurança. Se não tiver sentido segurança, se for necessário medicar antes, faça a medicação antes e depois converse com o paciente, tá? Se for necessário fazer a contenção mecânica, sempre 5 pessoas, uma em cada membro do paciente. Muitas vezes é necessário conter a parte do tórax, ele vai ficar em decúbito dorsal e todos os membros vão ser amarrados de forma
que o paciente não se machuque. Depois que terminar a contenção mecânica, é necessário medir todos os sinais vitais desse paciente para ver como é que ele está, registrar em prontuário e deixar o tempo suficiente para ele se acalmar. Isso é 15, 20 minutos. Depois que o paciente se acalmar, tira a contenção mecânica. Então, não é para deixar o paciente contido o tempo inteiro. É para conter, ele vai se acalmar e depois vocês vão retirar a contenção. E aí, nesse meio tempo, depois da contenção, o paciente vai ser medicado. Então, ele pode ser medicado durante a contenção, então sempre deixar um acesso endovenoso ou mesmo intramuscular, que muitas vezes é a forma mais segura de medicar esse paciente que está agitado, tá? Então, aqui, uma revisão para vocês do que eu acabei de falar. O paciente violento, vocês vão tentar manejo verbal. Não deu certo? Vão para o manejo, uma contenção mecânica, uma contenção medicamentosa. Sempre garantir a segurança do paciente e da equipe, avaliar a gravidade e o risco de agitação psicomotora, manter distância física do paciente, falar pausadamente firme e explicar tudo o que vai acontecer. Então, nesse slide está o resumo do que eu acabei de falar para vocês. Se o paciente não colaborar, contenção mecânica, seguindo aqueles parâmetros que eu falei, o médico sempre vai orientar a contenção mecânica e é a única pessoa que vai falar com o paciente. Os outros da equipe vão executar, então cada um com um membro. Se for necessário, vai ser contido também a parte do tórax, o paciente em decúbito dorsal. Depois que ele se acalmar, libera ele da contenção mecânica. Nesse processo pode ser feita a medicação intramuscular, é mais segura, mais fácil de fazer, mas sempre deixar um acesso endovenoso se for necessário, tá, pessoal? E deixar uma forma que o paciente não se machuque, então não pode prender demais os braços e a perna. Vamos falar agora do tratamento medicamentoso do paciente violento. O que a gente deve fazer na emergência? Se existe outra condição médica presente, e aí vocês já avaliaram esse paciente, vocês já descartaram ou não uma causa orgânica. Tem causa orgânica? A melhor opção é o uso do antipsicótico intramuscular. Se existe uma intoxicação por estimulantes, a melhor opção é o uso de benzodiazepínicos. Por que não o antipsicótico? Nessas situações, o antipsicótico, ele reduz o limiar convulsivo, então pode propiciar que esse paciente tenha convulsão. Então, a gente deve evitar. Na intoxicação por álcool, a melhor opção é o haloperidol também. Nas gestantes também, então a gente pode usar haloperidol intramuscular na gestante. E nos transtornos psiquiátricos, a melhor opção, obviamente, é o antipsicótico associado com midazolam. E aqui, essa referência que eu coloquei para vocês é daquele artigo da USP, mas no livro de emergências, eles trazem um estudo que fala que a melhor opção em associação, que tem a melhor resposta, é o uso do haloperidol com a prometazina, tá, pessoal? Então, ele tem respostas mais duradouras do que os outros. Midazolam ceda rápido, sim. Olanzapina e ziprasidona são opções, mas que a gente não tem disponível no SUS. E naquele estudo que vem descrito no capítulo de pacientes violentos aqui dessa emergência psiquiátrica, ele nos traz que a melhor opção é o haloperidol com prometazina, tá, pessoal? Mais do que a olanzapina e que o Ciprexa, mesmo sendo... Então, se vocês estiverem num hospital particular e tiver o haloperidol com prometazina, é a melhor opção. Lembrando que a prometazina associada ao haloperidol, ela tem a função de, além da sedação do paciente, diminuir os sintomas extrapiramidais, tá? E quando que a gente interna esse paciente? Quais são as indicações de internação? Isso é bem importante, tá, pessoal? Porque na emergência vocês vão ver que a gente tem muita dificuldade de encontrar leito psiquiátrico. Os hospitais gerais deveriam ter aberto leitos psiquiátricos, mas a gente não encontra. Então, aqui no estado não tem. A nossa referência para o SUS é o IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina. Então, se há necessidade de encaminhamento para a internação, vai ser referenciado para lá. E existem critérios que a gente tem que é necessário elencar para poder encaminhar para uma internação. Quando se interna um paciente? Quando ele tem risco de heteroagressividade, não está conseguindo conter.
Se existe um risco de suicídio, esse paciente já tentou suicídio, não tem uma equipe de apoio, não tem um ambiente, ele deve ficar internado até ele começar a fazer uma medicação e então ser referenciado a um serviço de especialidade. Síndrome de abstinência. Então, uma abstinência alcoólica grave, que vocês devem lembrar da aula do professor Giovanni, tem que ser internado. Esse paciente precisa fazer reidratação, precisa fazer diazepam, senão ele pode ter o risco de desenvolver a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é uma síndrome que depois de instalada é irreversível. Então é muito importante que vocês lembrem de uma abstinência alcoólica, é necessário internar sim, uma abstinência grave. Em situações em que o paciente se expõe a risco, coloca outras pessoas em risco, também tem indicação de internação, tá? Se esse paciente tem um risco de suicídio grave, não tem suporte familiar nenhum, tem que internar. Se ele tem suporte familiar e a família prefere ou não quer ter essa responsabilidade de manter o tratamento ambulatorial, a gente também vai internar, tá? Isso é bem importante. Então, entender os critérios de internação, paciente agitado com agitação psicomotora e paciente em risco de suicídio. Agitação psicomotora, risco de heteroagressividade, risco de se expor a risco. Então, por exemplo, né? Paciente em mania que está andando a 100 por hora na Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, que passa em sinal vermelho porque ele está fazendo roleta russa, porque ele acha que nada vai acontecer, esse é um paciente que está expondo outras pessoas, terceiros a risco e a ele mesmo. Então, é necessária internação? Sim. Mesmo que a família fale, não, mas a gente dá conta, vamos internar, diminuir os sintomas maníacos do paciente e aí depois tu já libera. Mas é uma segurança para ele e para terceiros, tá? Paciente com risco de suicídio, a mesma situação, então, como eu já falei para vocês. Tá bem? Agora, pessoal, eu vou deixar lá no material didático para vocês esse artigo que eu falei, que é esse aqui, ó. Sobre a abordagem da emergência psiquiátrica. Vou mandar algumas questões para vocês fazerem um estudo dirigido. Então, o que é importante saber dessa aula? O que vocês devem estudar? É importante que vocês leiam esse artigo, esses artigos da USP, desse suplemento que eu deixei no material didático para vocês. Eles são artigos escritos para que clínicos tenham acesso. Então, é um artigo de fácil entendimento, ele tem fluxogramas, ele tem dicas do que fazer, ele é bem didático, tá? Vale a pena a leitura, principalmente porque, mesmo que ninguém de vocês sigam a psiquiatria, vocês vão atender esses pacientes na emergência dos hospitais, tá? E é importante que vocês possam fazer uma avaliação adequada, que vocês descartem as causas orgânicas e façam o melhor manejo para esse paciente. Sempre lembrando para onde eu devo encaminhar esse paciente, né? Para serviços, pacientes graves, eles devem ser encaminhados para os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Paciente com risco de suicídio, esquizofrenia, transtorno bipolar grave, agitação psicomotora, são os CAPs que vão fazer essa transição. Depois que esse paciente é estabilizado, ele vai para a unidade básica de saúde, podendo ir ou para um ambulatório de psiquiatria, que hoje voltou para a rede de atenção psiquiátrica ao paciente do SUS, voltou ao ambulatório, então tem a opção de ir para ambulatório, ir para a unidade básica e ter consultas de matriciamento se for necessário. Mas sempre que um paciente grave chega à emergência, para onde vocês vão encaminhar? Para o CAPS do município de origem desse paciente, tá? O CAPS é atendimento de porta aberta, então esse paciente pode ir com esse encaminhamento que vocês derem logo que vocês derem a alta do hospital, ele já vai direto, não precisa ter data para ir, isso é bem importante, tá? E o que mais que eu preciso falar para vocês? Eu acho que é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida a gente pode discutir na próxima aula. A próxima aula sou eu que vou dar para vocês de transtornos
de personalidade, que também tem um artigo para vocês lerem que está no material didático. Tá bem, pessoal? Tchau!